Na ceia de Natal, minha mãe disse: "Este ano não tivemos como comprar nada para sua filha." Minutos depois, vi meus sobrinhos abrindo videogames novos e tênis de grife. Meu pai sorriu. "Você sabe que os tempos estão difíceis." Eu apenas levantei, levei minha filha embora e no dia seguinte, fiz algo que fez todos os meus parentes me ligarem em questão de minutos. Eu nunca imaginei que a minha vida ia chegar nesse ponto. Sempre fui a filha que tentava manter a paz, que relevava as coisas, que engolia seco e seguia em frente. Mas tem limites que, quando são ultrapassados, simplesmente não dá mais para fingir que está tudo bem. E o Natal deste ano foi exatamente o momento em que todos esses limites foram destroçados na minha frente. Vou começar do início, porque essa história não começa no Natal. Ela vem de muito tempo atrás. De pequenas coisas que eu sempre tentei ignorar. Sou a filha mais velha, tenho 32 anos. E minha irmã mais nova tem 28. Sempre fomos diferentes. Ela sempre foi a queridinha da família. Aquela que todos protegiam. Aquela que podia errar e seria perdoada em segundos. Eu era a responsável. A que tinha que dar o exemplo. A que não podia vacilar. Quando engravidei aos 23 anos, minha família reagiu como se eu tivesse cometido o pior erro da minha vida. O pai da minha filha desapareceu antes mesmo dela nascer. E eu fiquei sozinha. Meus pais me ajudaram no começo, sim, mas sempre deixando claro que aquilo era um peso. Um favor que estavam me fazendo. Criei minha filha praticamente sozinha. Trabalhando em 2 empregos, fazendo malabarismos com horários e sacrificando tudo o que podia para dar o melhor para ela. Minha filha, que vou chamar aqui só de filha mesmo, tem 8 anos hoje. Ela é uma criança doce, inteligente, educada. Nunca deu trabalho. Sempre tirou notas boas na escola. É o tipo de criança que qualquer avô ou avó deveria ter orgulho. Mas ao longo dos anos, comecei a perceber que ela era tratada de forma diferente. Não era nada gritante no começo. Eram coisas sutis. Minha mãe sempre tinha um abraço mais demorado para os sobrinhos. Meu pai sempre perguntava mais sobre a vida deles. Nas fotos de família, minha filha sempre ficava meio de lado, quase como se estivesse ali por obrigação. Minha irmã se casou há 5 anos com um cara que trabalha numa empresa grande. Eles têm 2 filhos, um menino de 6 anos e uma menina de 4. E desde que ela casou, tudo mudou. De repente, meus pais começaram a bancar tudo pra ela. Viagens, roupas, brinquedos caros, escola particular pros netos. Tudo o que minha irmã pedia, ela ganhava. E eu? Eu continuava me virando sozinha, ouvindo que precisava ser mais independente, que já era adulta o suficiente pra não depender de ninguém. Mas o pior não era nem o dinheiro. O pior era o tratamento. Minha filha percebia. Ela nunca falou nada diretamente, mas eu via nos olhos dela. Quando os primos ganhavam presentes caros e ela ganhava algo simples, ou às vezes nada. Quando minha mãe ligava para perguntar dos meus sobrinhos e mal perguntava como minha filha estava. Quando meu pai postava fotos com eles nas redes sociais e esquecia que tinha outra neta. Fui engolindo tudo isso, porque eu queria acreditar que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo exagerada, que meus pais amavam todos os netos da mesma forma. Mas no fundo, eu sabia que não era verdade. Este ano, decidi que ia fazer o Natal perfeito. Juntei dinheiro durante meses, comprei presentes bonitos para os meus sobrinhos, um carrinho de controle remoto pro menino, uma boneca grande pra menina. Nada absurdo, mas coisas que eu sabia que eles iam gostar. Também comprei uma garrafa de vinho cara pro meu pai e um conjunto de toalhas bonitas pra minha mãe, porque ela tinha comentado que queria trocar as dela. Cheguei na casa dos meus pais no dia 24, lá pras 7 da noite. A casa estava toda enfeitada, cheia de luzes e enfeites de Natal. Minha irmã já estava lá com o marido e os filhos. Todo mundo muito arrumado, muito feliz. Eu e minha filha entramos, cumprimentamos todo mundo. Minha filha estava linda, com um vestido vermelho que eu tinha comprado especialmente para a ocasião. A ceia estava linda. Minha mãe tinha caprichado. Peru, farofa, saladas, sobremesas. Tudo muito bem feito. Sentamos todos na mesa grande da sala de jantar. Meus sobrinhos estavam agitados, ansiosos pela hora de abrir os presentes. Minha filha estava quieta, mas percebi que ela também olhava para a árvore cheia de embrulhos coloridos. Depois de comermos, chegou a hora que as crianças mais esperavam. Meu pai começou a distribuir os presentes. Chamou meu sobrinho primeiro. O menino rasgou o papel e deu um grito de alegria. Um videogame novinho, daqueles que custam mais de R$ 2.000. Minha sobrinha foi a próxima. Ganhou uma boneca gigante, dessas que falam e andam. E um par de tênis de grife rosa, daqueles que todas as meninas da escola dela deviam querer. Minha filha estava sentada no sofá, esperando. Eu também estava esperando. Tinha certeza de que ia ter algo para ela, mesmo que fosse algo simples. Mas os presentes foram acabando. Meu pai pegou o último embrulho debaixo da árvore e entregou para minha irmã. Era um perfume importado. E pronto, acabou. Minha filha olhou para mim com aqueles olhos confusos. Ela não chorou. Não fez escândalo. Só ficou ali, quieta, tentando entender. Eu senti meu estômago revirar. Esperei todo mundo terminar de abrir os presentes. Esperei os agradecimentos, os abraços, as fotos. Então me levantei e fui até a cozinha, onde minha mãe estava guardando as sobras da ceia. Perguntei com a voz mais calma que consegui se tinha esquecido algum presente da minha filha em algum lugar. Minha mãe nem olhou para mim direito. Continuou guardando as coisas na geladeira e disse que infelizmente não tinha dado para comprar nada para minha filha esse ano. Que os tempos estavam difíceis, que eles tinham tido muitas despesas. Eu perguntei como é que os tempos estavam difíceis, se acabaram de dar um videogame de mais de R$ 2.000 e um tênis de grife para os outros netos. Foi aí que meu pai entrou na cozinha. Disse que eu estava sendo dramática,
Que minha filha já era grande o suficiente para entender. Que eu deveria ensinar ela a não ser materialista. E então ele soltou a frase que me fez ter certeza do que eu já sabia há anos. Ele disse que eu sabia como os tempos estavam difíceis e que eles tinham prioridades. Prioridades. Naquele momento, tudo se encaixou na minha cabeça. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre escolhas. Eles escolhiam minha irmã. Eles escolhiam os filhos dela. E minha filha, a minha menina que nunca fez nada de errado, que sempre foi doce e educada, simplesmente não era prioridade. Não discuti. Não gritei. Não fiz cena. Voltei para a sala, peguei os casacos, segurei a mão da minha filha e disse que a gente ia embora. Minha irmã perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Que só estávamos cansadas. Saímos daquela casa e entramos no carro. Minha filha perguntou se ela tinha feito alguma coisa errada. Eu abracei ela com tanta força que mal consegui respirar. Disse que não. Que ela não tinha feito nada errado. Que às vezes as pessoas não sabem dar valor para quem realmente importa. No caminho para casa, prometi para mim mesma que aquilo nunca mais ia acontecer. Que eu nunca mais ia expor minha filha àquilo. Que ela nunca mais ia se sentir invisível. Quando chegamos em casa, era quase meia-noite. Dei um banho nela, coloquei ela para dormir. Fiquei acordada a noite inteira pensando, repassando tudo na minha cabeça. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia que aquilo não era um caso isolado. Era um padrão que vinha se repetindo há anos. No aniversário de 8 anos da minha filha, em maio deste ano, meus pais não apareceram. Disseram que tinham um compromisso importante. Mas 2 semanas depois, fizeram uma festa surpresa gigante pro aniversário de 4 anos da minha sobrinha. Com decoração cara, buffet. Até mágico. Postaram tudo nas redes sociais. Minha filha viu as fotos. Perguntou por que a festa da prima tinha sido tão grande e a dela não. Eu disse que cada família comemora do seu jeito. Mas ela não é boba. No Dia das Crianças, meus pais levaram meus sobrinhos num parque temático que fica a 3 horas daqui. Passaram o dia inteiro lá. Gastaram uma fortuna. Não chamaram minha filha. Nem avisaram que iam. Eu só fiquei sabendo porque minha mãe postou fotos. Quando liguei para perguntar por que não tinha sido convidada, minha mãe disse que foi algo de última hora, que não deu tempo de avisar. Mas as fotos mostravam que tinha sido tudo planejado. Tinham até contratado um fotógrafo. E não era só isso. Era o jeito que minha mãe falava da minha filha para os outros. Sempre de forma meio distante, meio fria. Nunca com aquele orgulho que ela usava quando falava dos outros netos. Era como se minha filha fosse um peso, um erro que eu tinha cometido e que eles tinham que tolerar. Nos dias seguintes ao Natal, fiquei muito tempo pensando no que fazer. Uma parte de mim queria simplesmente cortar contato e seguir em frente. Mas outra parte sabia que não podia deixar passar em branco. Porque não era só sobre mim. Era sobre a minha filha. Era sobre todas as vezes que ela foi deixada de lado. Todas as vezes que ela se sentiu menor, invisível. Foi aí que descobri algo que fez tudo piorar. Fui visitar minha avó, a mãe da minha mãe, logo depois do Ano Novo. Estávamos conversando sobre família, sobre como as coisas estavam, quando ela mencionou algo que me deixou gelada. Ela disse que achava lindo meus pais estarem ajudando tanto minha irmã, especialmente com aquele fundo familiar que tinham criado. Fundo familiar? Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Pedi para ela explicar. Minha avó, sem saber que estava abrindo uma caixa de Pandora, contou que meus pais tinham criado uma espécie de poupança conjunta com minha irmã. Todos os meses, eles depositavam uma quantia fixa nessa conta. O dinheiro era usado para pagar escola particular para os meus sobrinhos, aulas de inglês, natação, viagens de férias. Tudo planejado, tudo organizado. E eu? Eu nunca soube de nada disso. Nunca fui incluída. Nunca recebi um centavo desse fundo. Enquanto eu me matava trabalhando para pagar a escola pública da minha filha, para comprar material escolar, para dar o básico para ela, meus pais estavam bancando uma vida de luxo para os filhos da minha irmã. Quando questionei minha avó sobre o motivo de eu não fazer parte disso, ela ficou sem graça. Disse que achava que eu sabia e que tinha escolhido não participar. Mas como eu poderia escolher não participar de algo que ninguém nunca me contou? Liguei pro meu pai no dia seguinte. Perguntei sobre o fundo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse que era algo entre eles e minha irmã, que eu não precisava me preocupar com isso. Perguntei por que nunca tinha sido incluída. Ele disse que achavam que eu não ia querer participar, que eu sempre fui muito independente. Independente. Como se eu tivesse escolhido criar minha filha sozinha. Como se eu tivesse escolhido não ter apoio financeiro. Como se independência fosse uma desculpa para exclusão. Desliguei o telefone tremendo de raiva. Não era só sobre dinheiro. Era sobre o que aquilo representava. Eles tinham feito uma escolha consciente. Tinham decidido investir numa neta e esquecer a outra. E ainda tinham a audácia de fingir que era algo natural. Algo que eu deveria aceitar. Foi nessa época que minha irmã me mandou uma mensagem. Ela tinha ficado sabendo que eu tinha descoberto sobre o fundo. Mas ao invés de se desculpar, ao invés de reconhecer que aquilo era errado, ela me atacou. Disse que se eu não podia contribuir pro fundo, era porque não trabalhava duro o bastante. Que ela e o marido se esforçavam, que mereciam o apoio dos nossos pais. E que se eu quisesse ter as mesmas coisas para minha filha, eu deveria ter feito escolhas melhores na vida. Escolhas melhores. Como se eu tivesse escolhido ser abandonada pelo pai da minha filha. Como se eu tivesse escolhido lutar sozinha. Como se tudo fosse culpa minha. Essa mensagem foi o estopim. Percebi que não adiantava tentar conversar. Não adiantava tentar fazer eles entenderem. Eles nunca iam admitir que estavam errados. Nunca iam pedir desculpas. Nunca iam tratar minha filha com o respeito que ela merecia.
Então decidi agir de outra forma. Comecei a juntar provas, prints de conversas, fotos de todos os aniversários, natais, eventos familiares. Fiz uma lista detalhada de todas as vezes que minha filha foi deixada de lado. Todos os presentes que ela não ganhou enquanto os primos ganhavam. Todas as festas que ela não foi convidada. Todos os momentos em que foi tratada como invisível. Também comecei a focar em mim mesma e na minha vida. Cansei de ficar dependendo emocionalmente da aprovação da minha família. Cansei de esperar que eles mudassem. Então investi em mim. Comecei um curso online de design gráfico. Sempre gostei de criar coisas, de trabalhar com imagens, mas nunca tinha tido tempo de desenvolver isso. Usei as noites depois que minha filha dormia para estudar. Aprendi sobre programas de edição, sobre marketing digital, sobre como vender meu trabalho. Em 2 meses, consegui meus primeiros clientes. Eram trabalhos pequenos, logos, panfletos, posts para redes sociais. Mas o dinheiro começou a entrar. E mais importante que o dinheiro era a sensação de estar construindo algo meu. Algo que ninguém podia tirar de mim. Enquanto isso, minha irmã continuava ostentando nas redes sociais. Fotos de viagens, de restaurantes caros, de roupas de marca. E em cada post eu via os comentários da minha mãe, do meu pai, dos tios, todos elogiando, todos babando. E minha filha? Ninguém comentava nas poucas fotos que eu postava dela. Ninguém perguntava como ela estava. Era como se ela simplesmente não existisse para eles. Mas eu não me importava mais. Porque eu tinha um plano. No final de janeiro, meus trabalhos de design tinham crescido o suficiente para eu largar um dos meus empregos. Estava conseguindo pagar as contas. Até sobrava um pouco. Consegui comprar algumas roupas novas para minha filha. Levei ela para comer fora algumas vezes. Nada extravagante, mas eram momentos nossos. E ela estava feliz. Mais feliz do que eu tinha visto em muito tempo. Foi aí que minha irmã postou algo que me deu a ideia final. Ela postou uma foto de uma festa que meus pais tinham feito para os meus sobrinhos. Uma festa à fantasia, com direito a castelo inflável, algodão doce, pipoca. A legenda dizia algo como: avós incríveis que fazem de tudo pelos netos. E tinha um monte de emojis de coração. Avós incríveis que fazem de tudo pelos netos. Menos por um deles. Naquela noite terminei de organizar tudo. Tinha todas as provas que precisava. Fotos, prints, datas, valores. Tudo documentado. E decidi que no dia seguinte eu ia fazer algo que sabia que ia causar um estrago enorme. Mas não me importava mais. Eles tinham ignorado minha filha por anos. Tinham me humilhado por anos. E agora era a hora de mostrar para todo mundo quem eles realmente eram. Na manhã seguinte, acordei cedo. Minha filha ainda estava dormindo. Sentei no computador e criei uma publicação. Uma publicação longa, detalhada, com todos os documentos, todas as provas. Contei sobre o Natal, sobre o fundo familiar, sobre todas as exclusões, sobre todas as vezes que minha filha foi deixada de lado enquanto meus pais bancavam luxos para os outros netos. Coloquei fotos lado a lado. De um lado, meus sobrinhos com presentes caros, em festas elaboradas, em viagens. Do outro, minha filha sozinha, sem presente, sem festa, sem nada. Não usei nomes completos, mas qualquer pessoa da família ia reconhecer. E não postei só no meu perfil pessoal. Postei em grupos de família que eu fazia parte. Postei em páginas públicas sobre relações familiares. Queria que todos vissem. Queria que ninguém pudesse fingir que não sabia. Apertei o botão de publicar às 8 da manhã. Em 10 minutos, meu telefone começou a tocar. Minha mãe. Desliguei. Tocou de novo. Meu pai. Desliguei. Mensagens começaram a entrar. Da minha irmã. Dos meus tios. Dos meus primos. Todos em pânico. Todos me pedindo para apagar. Todos dizendo que eu estava exagerando, que estava destruindo a família, que estava sendo vingativa. Vingativa. Talvez eu estivesse sendo. Mas sabe o que mais? Eu não me importava. Porque vingança é quando você faz algo injusto. E eu só estava mostrando a verdade. Uma verdade que eles sempre tentaram esconder. Minha mãe apareceu na minha porta 1 hora depois. Estava chorando. Disse que eu estava sendo cruel. Que estava envergonhando a família. Que eu não tinha o direito de expor eles daquele jeito. Perguntei se ela achava que tinha o direito de tratar minha filha como lixo por anos. Ela não respondeu. Só ficou ali, parada, chorando. Meu pai me mandou uma mensagem dizendo que eu era uma decepção. Que ele nunca imaginou que eu fosse capaz de fazer algo tão baixo. Respondi dizendo que a decepção era mútua. Que eu nunca imaginei que meus pais fossem capazes de tratar uma neta de forma tão diferente da outra. Ele não respondeu mais. Minha irmã me bloqueou em tudo. Redes sociais, telefone, tudo. Mas antes de me bloquear, me mandou uma mensagem cheia de ódio. Disse que eu estava com inveja dela. Que eu sempre fui uma fracassada. Que eu estava tentando destruir a felicidade dos filhos dela porque não conseguia dar o mesmo para minha filha. Nem respondi. Porque sabia que nada do que eu dissesse ia fazer diferença. As reações da família estendida foram variadas. Alguns me apoiaram. Tios e primos que também já tinham percebido o favoritismo, mas nunca tinham falado nada. Eles me mandaram mensagens dizendo que eu tinha feito a coisa certa, que alguém precisava falar sobre isso. Outros me atacaram. Disseram que eu estava sendo dramática, que essas coisas acontecem em todas as famílias, que eu deveria ter resolvido isso em particular. Mas sabe o que foi mais interessante? As mensagens que recebi de pessoas de fora da família. Pessoas que leram minha história e se identificaram. Pessoas que passaram por situações parecidas.
Pessoas que também foram o neto esquecido, o filho preterido. Recebi dezenas de mensagens de apoio, de pessoas dizendo que eu tinha sido corajosa, que eu tinha dado voz para algo que muita gente sente, mas não tem coragem de falar. Minha mãe tentou fazer controle de danos. Postou uma mensagem dizendo que estava tudo sendo tirado de contexto, que ela amava todos os netos igualmente, que aquilo era uma situação isolada. Mas os comentários na publicação dela foram brutais. As pessoas não acreditaram, porque as provas estavam todas lá. As fotos não mentiam. Os números não mentiam. Meu pai ficou em silêncio. Não postou nada, não comentou nada. Mas soube por outros familiares que ele estava furioso, que dizia que eu tinha quebrado a confiança da família, que tinha traído eles. Traído, como se trair fosse contar a verdade. Minha irmã também tentou se defender. Postou algo sobre como ela e o marido trabalhavam duro, como mereciam o apoio dos pais. Como não era culpa dela se eu não tinha conseguido construir a mesma vida. Mas os comentários também foram duros. As pessoas apontaram que não era sobre merecer ou não apoio. Era sobre tratar todas as crianças com o mesmo respeito. Sobre não deixar uma neta de fora enquanto os outros eram mimados. Nos dias que se seguiram, minha vida mudou completamente. Parei de ir em eventos familiares. Parei de atender ligações dos meus pais. Parei de fingir que estava tudo bem. E sabe o que aconteceu? Eu me senti livre. Pela primeira vez em anos, senti que não estava carregando um peso nas costas. Minha filha percebeu a mudança. Ela não sabia de tudo o que tinha acontecido, claro. Eu a protegi dos detalhes. Mas ela percebeu que não estávamos mais indo na casa dos avós. Ela perguntou se era por causa dela. Eu disse que não, que era porque às vezes a gente precisa se afastar de pessoas que não nos fazem bem, mesmo que essas pessoas sejam família. E focamos em nós duas. Comecei a levá-la em lugares legais nos finais de semana. Parques, museus, sorveterias. Não eram coisas caras, mas eram momentos nossos. Ela começou a sorrir mais, a falar mais, a parecer mais leve. Meu trabalho de design continuou crescendo. Em 3 meses, já estava ganhando mais do que ganhava nos 2 empregos juntos. Consegui alugar um apartamento melhor, num bairro mais seguro. Consegui matricular minha filha numa escola particular. Não tão cara quanto a dos meus sobrinhos, mas ainda assim melhor que a pública onde ela estudava. E fiz tudo sozinha, sem ajuda de ninguém. E foi a melhor sensação do mundo. Enquanto isso, a situação da minha família só piorou. Meus pais tentaram chamar uma reunião familiar para resolver as coisas. Eu não fui. Disseram que eu estava sendo infantil, que precisava perdoar, que família é para sempre. Mas eu sabia que perdoar significaria voltar para a mesma dinâmica de sempre. E eu não ia fazer isso. Não ia voltar a expor minha filha àquilo. Descobri por outras fontes que a reunião foi um desastre. Vários familiares confrontaram meus pais sobre o favoritismo. Perguntaram por que eles nunca tinham incluído minha filha. Meus pais tentaram se explicar, mas não conseguiram, porque não tinha explicação. Não tinha desculpa. Eles simplesmente não gostavam da situação em que eu estava quando tive minha filha, e decidiram punir ela por isso. Minha irmã também começou a sofrer consequências. Algumas pessoas da família pararam de falar com ela. Amigas dela, que viram as publicações, começaram a questioná-la. Ela tentou manter as aparências. Continuou postando fotos felizes nas redes sociais, mas quem conhecia bem percebia que algo tinha mudado. Ela tinha perdido o apoio incondicional que sempre teve. Teve até um momento em que minha mãe apareceu na escola da minha filha. Ela queria ver a neta, conversar com ela. A escola me ligou pedindo autorização. Eu disse que não, que ela não tinha permissão para ter contato com minha filha. Minha mãe ficou do lado de fora da escola chorando. Algumas mães que estavam lá e que tinham visto minha história nas redes sociais ficaram do meu lado. Uma delas até foi falar com minha mãe, dizendo que ela deveria respeitar minha decisão. Foi duro, muito duro. Porque por mais que eles tenham me machucado, ainda eram meus pais, ainda era minha irmã. E cortar laços com família nunca é fácil. Mas toda vez que eu pensava em voltar atrás, eu lembrava do rosto da minha filha naquele Natal. Do jeito que ela olhou para mim, confusa, tentando entender por que ela não tinha ganhado nada enquanto os primos abriam presentes caros. E aí, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Meses se passaram. Minha vida continuou melhorando. Fiz novas amizades. Conheci outras mães solo que estavam passando por situações parecidas. A gente se apoiava. Dividíamos experiências. E percebi que família não é só sobre sangue. É sobre quem está do seu lado. Quem te apoia. Quem te respeita. Minha filha começou a fazer terapia. Achei importante. Porque mesmo que ela não falasse muito sobre, eu sabia que a exclusão tinha afetado ela. A terapeuta disse que ela estava indo bem, que era uma criança resiliente. Mas também disse que era importante ela entender que nada daquilo tinha sido culpa dela. Que às vezes adultos fazem escolhas ruins, e que não cabe às crianças consertar essas escolhas. Teve um dia, uns 6 meses depois de tudo, que minha filha me perguntou se um dia a gente ia voltar a ver os avós. Eu disse que não sabia. Que dependia deles. Que se eles realmente mudassem, se realmente reconhecessem o erro e pedissem desculpas, talvez. Mas que eu não ia forçar ela a ter contato com pessoas que a fizeram se sentir mal. Ela ficou quieta por um tempo. Depois disse que estava tudo bem, que ela preferia ficar só nós duas mesmo. Nesse meio tempo, recebi algumas tentativas de aproximação. Minha mãe me mandou uma carta longa, cheia de desculpas, dizendo que tinha errado, que tinha percebido tarde demais o quanto tinha machucado minha filha, que queria uma chance de consertar. Mas no final da carta, ela culpou minha reação. Disse que eu tinha exagerado ao expor tudo publicamente, que tinha destruído a reputação da família, que podíamos ter resolvido tudo em casa. Essa carta me mostrou que ela ainda não tinha entendido.
Porque o problema nunca foi a forma como eu reagi. O problema foi o que eles fizeram. Anos de exclusão, de favoritismo, de negligência emocional. E ela ainda estava mais preocupada com a reputação da família do que com os sentimentos da neta. Não respondi a carta. Meu pai tentou uma abordagem diferente. Ele apareceu no meu trabalho. Disse que precisávamos conversar. Topei conversar, mas deixei claro que aquilo não significava que eu estava perdoando ou esquecendo. Sentamos num café próximo. Ele começou dizendo que sentia muito, que tinha errado. Mas então começou a se justificar. Disse que minha irmã precisava mais de ajuda porque tinha 2 filhos. Que achava que eu estava bem sozinha. Que não tinha percebido que estava sendo injusto. Perguntei se ele achava que não perceber injustiça era desculpa para cometer injustiça. Ele ficou sem resposta. Então falei que minha filha também era neta dele. Que ela merecia o mesmo amor, a mesma atenção, os mesmos presentes. Que não era sobre quantidade de filhos ou sobre quem precisava mais. Era sobre tratar todas as crianças com dignidade. Ele tentou argumentar. Disse que eu estava sendo muito dura. Que família perdoa? Respondi que perdão não é obrigatório. Que perdão é algo que se conquista. E que até agora, tudo o que eu tinha visto eram desculpas e justificativas. Nenhum reconhecimento real do erro. Nenhuma mudança de comportamento. Saí daquele café sabendo que provavelmente nunca ia ter o fechamento que queria. Que meus pais nunca iam realmente admitir que estavam errados. Que eles iam continuar acreditando que foram vítimas da minha reação. E não os causadores de anos de dor. Minha irmã também fez algumas tentativas. Mas foram ainda mais fracassadas que as dos meus pais. Ela me mandou uma mensagem meses depois, dizendo que eu tinha exagerado, que estava sendo radical demais. Que os filhos dela estavam perguntando pela prima, e que eu estava privando as crianças de conviverem. Respondi dizendo que ela teve anos para se importar com minha filha, que teve 1000 chances de incluí-la, de tratá-la como família, e que agora, quando as consequências apareceram, ela queria jogar a culpa em mim. Ela respondeu dizendo que eu estava usando minha filha como arma, que eu estava manipulando a situação para me fazer de vítima. Bloqueei ela depois dessa mensagem, porque percebi que nunca ia ter uma conversa honesta com ela. Ela estava tão acostumada a ser a favorita, a ter tudo, que simplesmente não conseguia enxergar o outro lado. Teve até um episódio que me deixou pasma. Descobri que minha mãe tinha criado um perfil falso nas redes sociais para ficar acompanhando o que eu postava da minha filha. Quando descobri, bloqueei o perfil. Ela criou outro. Bloqueei de novo. Isso aconteceu umas 4 vezes até ela desistir. Era perturbador. Ao invés de fazer o certo, de realmente tentar consertar as coisas, ela preferia me espionar. Meu pai tentou usar outros familiares como intermediários. Pediu para minha avó falar comigo. Pediu para os meus tios. Todos vinham com o mesmo discurso. Que eu precisava relevar. Que família é sagrada. Que minha filha ia crescer sem avós por causa de mim. Mas ninguém falava que minha filha cresceu anos sendo ignorada por esses mesmos avós. Ninguém falava que ela já estava crescendo sem eles porque eles nunca realmente estiveram presentes. Uma das poucas pessoas da família que me apoiou do começo ao fim foi minha avó paterna, a mãe do meu pai. Ela me ligou algumas semanas depois de tudo ter acontecido. Disse que tinha visto minha publicação. E que sentia muito. Que ela mesma tinha percebido o favoritismo, mas que nunca tinha interferido porque achava que não era seu lugar. Mas que depois de ver tudo escrito, tudo documentado, ela tinha confrontado meu pai. Ela disse que tinha dado um sermão nele. Que tinha dito que ele estava repetindo os mesmos erros que o pai dele tinha cometido. Que ele estava destruindo a família por causa de favoritismo bobo. E que se ele não mudasse, ia perder a filha mais velha para sempre. Meu pai tinha ficado em silêncio durante o sermão todo. Não tinha se defendido. Mas também não tinha prometido mudar. Só tinha ficado ali, aceitando as palavras dela em silêncio. Minha avó paterna se tornou uma presença constante na vida da minha filha. Ela começou a visitá-la toda semana. Levava pequenos presentes, passava a tarde com ela, perguntava sobre a escola. E minha filha adorava. Era bom ver que pelo menos uma pessoa da família do pai realmente se importava. Os meses foram passando, e minha vida foi se estabilizando. Meu trabalho de design tinha crescido tanto que tive que contratar uma assistente. Consegui comprar um carro usado, nada luxuoso, mas funcionava perfeitamente. Consegui dar para minha filha uma vida confortável. Não éramos ricas, mas não faltava nada. Teve um momento especial que nunca vou esquecer. Foi no aniversário de 9 anos da minha filha. Fiz uma festa pequena, só com os amigos da escola dela e as mães que eu tinha conhecido. Nada elaborado, mas foi numa casa de festas bonitinha, com decoração do tema que ela escolheu, com bolo e docinhos. Ela estava radiante, sorrindo o tempo todo. E no final da festa, ela me abraçou e disse que tinha sido o melhor aniversário da vida dela. Aquilo me fez ter certeza de que eu tinha feito a coisa certa. Porque ela estava feliz, de verdade. Não estava mais vivendo à sombra dos primos. Não estava mais sendo comparada. Não estava mais se sentindo menos. Ela estava sendo apenas uma criança feliz. Claro que teve consequências ruins também. Parte da família parou de falar comigo. Eventos familiares, como casamentos e batizados, pararam de ter convites para mim. No começo doeu, porque mesmo com tudo, ainda eram pessoas que eu conhecia desde criança. Mas com o tempo, percebi que se essas pessoas eram capazes de me excluir por ter defendido minha filha, então não eram pessoas que eu queria por perto mesmo. Teve também o lado das redes sociais. Depois que fiz aquela publicação, muita gente começou a me seguir. Pessoas curiosas, pessoas que queriam updates, pessoas que se identificavam. Eu não queria ser uma pessoa pública. Não queria virar um caso das redes sociais. Mas acabou acontecendo meio que naturalmente. Comecei a receber mensagens de pessoas pedindo conselhos. Outras mães solo,
outras pessoas que sofriam com favoritismo familiar, e percebi que minha história tinha tocado muita gente. Então comecei a compartilhar um pouco mais. Não sobre minha família especificamente, mas sobre como estava reconstruindo minha vida, sobre como estava criando minha filha, sobre os desafios de ser mãe solo. Isso acabou ajudando meu trabalho também. As pessoas começaram a me contratar não só pelo design, mas porque se identificavam comigo, porque confiavam em mim. E meu negócio cresceu ainda mais. Um ano depois do Natal fatídico, minha vida estava irreconhecível. Eu tinha um negócio próspero, um apartamento bom, um carro, estabilidade financeira. Mas mais importante que tudo isso, eu tinha paz. Não acordava mais com aquele peso no peito. Não me sentia mais inadequada. Não sentia mais que precisava provar nada pra ninguém. Minha filha também estava outra. Suas notas na escola tinham melhorado. Ela tinha feito novos amigos. Estava mais confiante, mais falante. A terapeuta disse que ela estava processando tudo muito bem, que era uma criança emocionalmente saudável. E nesse meio tempo, minha família continuava do mesmo jeito. Minha irmã continuava postando fotos da vida perfeita. Meus pais continuavam bancando tudo pra ela. E continuavam sem admitir que tinham errado. Teve um episódio que mostrou que eles realmente não tinham mudado nada. Foi no aniversário de 7 anos do meu sobrinho. Minha avó paterna foi convidada. E ela me contou depois o que aconteceu. A festa foi enorme. Num buffet caro, com decoração elaborada, com um montão de gente. Meus pais pagaram tudo. E durante a festa, alguém perguntou sobre mim e minha filha. Minha mãe disse que a gente estava ocupadas, que não tinha podido ir. Ocupadas. Como se a gente tivesse sido convidada e recusado. A verdade é que nem convite teve. E minha mãe preferiu mentir para manter as aparências. Quando minha avó me contou isso, eu só balancei a cabeça. Não fiquei nem surpresa. Porque era exatamente o tipo de coisa que eles fariam. Mentir, fingir, fazer de conta que estava tudo bem. Qualquer coisa menos admitir a verdade. Houve também um momento em que quase cedi. Foi no Natal seguinte. Um ano depois de tudo ter acontecido. Minha mãe me mandou uma mensagem longa, chorosa, implorando para que eu levasse minha filha para a ceia. Dizendo que sentia minha falta, que queria ver a neta, que prometia que seria diferente, que tinha comprado presentes para minha filha, que ia tratar todo mundo igual. Por um momento considerei, porque uma parte de mim ainda queria acreditar que eles podiam mudar, que podiam ser os avós que minha filha merecia. Mas então, lembrei de todas as outras vezes que eles prometeram coisas e não cumpriram. Lembrei de todas as vezes que minha filha ficou de lado. Lembrei que um presente no Natal não apaga anos de exclusão. Respondi dizendo que não íamos. Que quando eles realmente reconhecessem o erro, quando realmente mudassem o comportamento, aí sim poderíamos conversar. Mas que uma ceia de Natal não ia consertar anos de dor. Minha mãe respondeu com raiva. Disse que eu era rancorosa, que eu não sabia perdoar, que eu estava privando minha filha de ter uma família. E foi aí que percebi que nada tinha mudado. Porque ela ainda achava que o problema era eu não perdoar. Não conseguia enxergar que o problema era o que eles tinham feito. Passei aquele Natal só com minha filha. Fizemos uma ceia pequena, só nós duas. Assistimos filmes, comemos sobremesa, abrimos presentes. E foi um dos melhores natais que já tivemos, porque estava cheio de amor verdadeiro. Não tinha falsidade, não tinha comparações, não tinha ninguém sendo deixado de lado. Teve um dia em que cruzei com minha irmã na rua. Foi por acaso, num supermercado. Ela estava com os 2 filhos. Eu estava com minha filha. A gente se olhou. Por um segundo, achei que ela ia desviar e fingir que não tinha me visto. Mas ela parou. Ficamos ali, paradas, se olhando. As crianças se reconheceram. Meus sobrinhos acenaram timidamente para minha filha. Ela acenou de volta. Era estranho, porque eles eram primos, mas praticamente não se conheciam. Minha irmã abriu a boca como se fosse falar alguma coisa. Mas então fechou. Deu meia volta e saiu, puxando os filhos. Eu fiquei ali, parada, vendo ela ir embora. E percebi que ela também não tinha mudado. Ainda era orgulhosa demais para admitir que tinha errado. Minha filha me perguntou por que a tia tinha ido embora. Eu disse que às vezes as pessoas não sabem lidar com as consequências das próprias ações. Que às vezes é mais fácil fugir do que enfrentar. Mas alguns meses se passaram. Minha vida continuou melhorando. Consegui me mudar para uma casa, um sobrado pequeno, mas com quintal. Minha filha ficou maluca de felicidade. Sempre quis ter um quintal para brincar. Adotamos um cachorro. Chamamos ele de Bolinha. E nossa pequena família ficou completa. Teve um episódio que me deixou reflexiva. Minha avó paterna faleceu. Foi algo repentino. Um infarto. Ela tinha 78 anos. No velório, toda a família estava lá, incluindo meus pais e minha irmã. Eu levei minha filha porque ela tinha uma relação linda com a bisavó. Ela merecia se despedir. Foi a primeira vez que a gente se viu desde o Natal daquele ano. Minha mãe tentou se aproximar da minha filha, mas minha filha se escondeu atrás de mim. Ela não a reconhecia mais. 1 ano e meio sem contato tinha sido suficiente para ela esquecer. E aquilo doeu em mim, mas também me mostrou que eu tinha feito a coisa certa. Porque minha filha não estava sofrendo. Não estava sentindo falta. Ela estava bem. Meu pai também tentou falar comigo. Mas eu só dei um aceno educado e me afastei. Não era hora nem lugar para conversas difíceis.